Fala pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Talking Science. O Talking Science de hoje é um Talking Science bem bacana. Vai falar sobre um assunto que muitas pessoas perguntam, recorrentemente questionam, que é sobre o treinamento aeróbio em jejum. Afinal, o treinamento aeróbio em jejum é o treinamento para o emagrecimento? Não é? O jejum pode auxiliar no emagrecimento? Não pode. Então, quem está chegando aí, fica até o final, porque o tema de hoje está bastante interessante. E, como sempre, eu vou tentar transformar um pouco esse ambiente e mostrar algumas coisas para vocês aqui. O computador está aqui na minha frente. Logo, logo a gente vai virar a tela. Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos, algumas evidências científicas. Mas antes de mostrá-las, eu vou explicar aqui cada uma delas. Então, bom, galera, eu espero que vocês estejam animados aí, porque o tema me anima porque é um tema que muitas pessoas têm dúvidas, muitas pessoas perguntam recorrentemente. Eu tenho esse tipo de questionamento nas minhas redes sociais. O pessoal pede para que eu fale mais, para que eu aborde mais sobre esses assuntos. Então, hoje eu vou abordar, hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre treinamento aeróbio em jejum. Antes de mais nada, né, Gustavo aí, boa noite, irmão. Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui online, quero que vocês digam, é sempre importante saber de onde vocês são. O Talking Science, ele se caracteriza por apresentar pessoas de diferentes regiões, não só do país, mas como também fora do país, né? Então, saber de onde vocês são, de onde o Talking Science está chegando, aonde vocês me escutam, é sempre interessante, é sempre importante para mim, porque isso mostra mais ou menos, mapeia ali aonde que essa divulgação ela vem chegando. Se você puder, digita aí para mim, por favor, da onde você cidade, estado, é sempre legal. Então, tô vendo aí Natal, Santos, São Paulo, Arábia Saudita, olha que legal. Primeira pessoa da Arábia Saudita que eu já vi aqui, seja muito bem-vindo. Limeira, Mato Grosso, Jorge Neder da sua terra, Nilópolis, terra boa. A primeira pergunta é: boa noite, jejum intermitente ajuda a emagrecer? Eu espero poder te responder isso na live de hoje. Recife, Salvador, São Luís, Ubá, Feira de Santana, enfim, a galera aí de diferentes regiões do Brasil e até fora do Brasil presente aqui no Talking Science. É um grande prazer ter vocês aqui e espero que o Talking Science de hoje, não só espero, como vou dar o meu melhor para isso, contribua bastante na formação e na atuação prática com o seu aluno durante a prescrição de exercício. Então, antes da gente começar, eu já quero solicitar a vocês a participação direta que vocês podem ter comigo aqui no Talking Science, que é compartilhando, chamando mais pessoas para que estejam presentes aqui na nossa live, para que elas possam não só entenderem um pouco mais sobre esse conteúdo, mas também sobre o papel da ciência. Então toca aqui nesse aviãozinho, convida pelo menos 3 pessoas e quem compartilhar, digita aí compartilhei. É sempre importante saber quem está participando de fato da live, quem está compartilhando de fato o conteúdo do Talking Science. Eu fico bastante ligado nisso, depois eu olho quem são as pessoas mais frequentes e sempre que eu posso eu tento ajudar de alguma forma aí esse pessoal. Bom, então, feito isso, obrigado Camila pelo compartilhamento, obrigado a quem está compartilhando, obrigado Beth, obrigado Verônica, boa noite Camila. Então, feito isso, a gente vai conversar um pouco sobre o aeróbio em jejum e antes de começar a falar sobre o aeróbio em jejum, a gente vai falar sobre as condições que o estado de jejum elas geram no organismo. Então a base do nosso Talking Science de hoje vai ser dividido mais uma vez em 3 passos. O primeiro passo a gente vai falar sobre a fisiologia, mais precisamente sobre alterações que se estão relacionadas com o sistema de fornecimento de energia do corpo, então a bioenergética. A gente vai falar sobre a fisiologia aplicada ali junto com a bioenergética. Vou mostrar para vocês algumas evidências sobre o treinamento em jejum e em qual condição que esse treinamento em jejum ele se aplica. E depois a gente vai falar um pouco sobre a abordagem em sala com o nosso aluno dentro da condição de jejum e dentro da condição alimentado. Então,
Afinal, né, existe essa superioridade quando se fala de treinamento aeróbio em jejum, ou quando se fala em treinamento aeróbio alimentado, ou quando se fala em qualquer treinamento alimentado ou em jejum? Então é exatamente sobre isso que a gente vai discorrer um pouco aqui na live de hoje, e eu espero poder aí contribuir de fato na atuação de vocês, levando aí um conhecimento aplicado. Bom, eu vou tirar o modo de economia do telefone para a tela não bloquear. E a gente segue aqui. Vamos lá, vamos começar então. Vamos começar falando sobre alterações bioenergéticas do treinamento aeróbio em jejum. Então, o treinamento aeróbio em jejum, ou a condição de jejum, vamos colocar assim, não digo nem o treinamento em si, vamos falar da condição em jejum. Primeiro a gente fala de fisiologia humana, depois a gente entra na fisiologia do exercício. Então, pensando na fisiologia humana, a condição em jejum vai gerar algumas alterações que estão relacionadas com alterações no fornecimento de energia, na matriz bioenergética principal do nosso organismo, e, principalmente, essas alterações vão conduzir o nosso metabolismo para um determinado desfecho. Então é importante ressaltar que no estado de jejum, qual é a principal fonte de energia, né? Na verdade, qual é a principal, a molécula de energia mais disposta para que haja a formação de ATP? É a glicose. Então a glicose, através da glicemia plasmática, né, como a gente mede, é a fonte de energia primária ali disposta para que se mantenha a produção de ATP a nível celular, para que se mantenha a produção de energia nos diferentes órgãos, ou seja, nos diferentes tecidos. Então, quando o indivíduo ele se coloca num estado de jejum, na privação do alimento, consequentemente, ele está privando o seu organismo da ingesta, seja ele de carboidratos, de proteínas e de lipídios. E quando ele priva a alimentação de carboidratos, proteínas e lipídios por um dado período, consequentemente há uma alteração da glicemia plasmática, uma vez que o consumo de carboidrato caia, a glicemia deixa de se manter ali estável e ela começa a reduzir na medida em que o tempo de jejum ele vai se sustentando. Então, na medida em que o tempo de jejum se sustenta e essa glicemia plasmática ela cai, existem algumas alterações a níveis hormonais para que essa glicemia ela volte ou se mantenha dentro do seu padrão de normalidade. Próximo ali de 80, 90, vai depender do indivíduo. Então, dentro dessa perspectiva de padrão de normalidade, o indivíduo em jejum, a primeira resposta dele é a queda glicêmica. Na medida em que a queda glicêmica ocorre, o organismo ele diminui a secreção de um hormônio chamado insulina e ele aumenta a secreção de hormônios que vão mobilizar, que vão quebrar a glicose, o glicogênio, como por exemplo o glucagon, como por exemplo a própria adrenalina, noradrenalina e o cortisol também. Consequentemente, há um aumento da secreção de hormônios que vão catabolizar, quebrar o glicogênio, e a esse processo se chama glicogenólise, e ao quebrar o glicogênio, essa glicose ela é levada para a corrente sanguínea e a glicemia ela ali se mantém. Então, na medida em que você entra num estado de jejum, a primeira mudança que você observa em matriz bioenergética é a redução da glicose, o aumento da glicogenólise, ou seja, da quebra de glicogênio, e, consequentemente, para que haja a manutenção dessa glicemia. Na medida em que esse jejum ele vai se sustentando, a glicemia tende a manter um platô mais baixo, corpos cetônicos, produtos de metabolismo de proteínas, lipídicos, eles são produzidos, e você tem também alterações em questões da síntese proteica. Então, na medida em que eu estou ofertando menos nutrientes, menos proteína, menos aminoácido, menos açúcar, menos carboidrato, melhor dizendo, e eu diminuo a produção de hormônios anabólicos e aumento a produção de hormônios catabólicos, a síntese proteica ela também cai e eu tenho um aumento ali da proteólise para que haja também a manutenção da conversão, né,
de compostos não glicídicos em compostos glicídicos. O que é isso, né? A proteína, basicamente, ela entra num processo de degradação. Existe ali, dentro daquele processo de degradação, um processo também de transaminação, onde você troca ali os grupos aminas de proteína. E esse processo de transaminação, ele também se caracteriza por, no fígado, por fazer a gliconeogênese. O que é isso? É a formação de glicose por compostos que não são, formação de glicogênio por compostos que não são derivados da glicose. Então você quebra a proteína para formar glicogênio e glicose. Ah, Léo, então eu posso dizer que o jejum ele leva à perda de tecido muscular? Se esse jejum ele for prolongado, se esse jejum ele não for muito bem calculado, se a oferta de nutrientes, tanto macro quanto micro, e o volume de treinamento e a intensidade não forem ajustados, sim, você pode ter perda de massa muscular. O importante ressaltar é que a condição de jejum, ela é uma condição de indução de respostas catabólicas. Ela vai induzir o organismo a secretar hormônios que são de caráter catabólicos e diminuir a produção de hormônios anabólicos. E isso, consequentemente, modifica a matriz bioenergética, aonde você começa a degradar determinados substratos que não são decorrentes, por exemplo, do glicogênio, porque o nível de glicogênio já baixou, a glicose já baixou, para tentar manter o nível de glicogênio dentro de um padrão de normalidade para que o organismo funcione de forma adequada. Um ponto importante é que na condição de jejum, pela redução dos níveis de insulina, aumento de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina e aumento de hormônios catabólicos, glucagon, o próprio GH também, você tem uma sinalização para maior mobilização de lipídios. O que não necessariamente significa dizer que o indivíduo vai emagrecer mais. Então, tudo que eu estou falando para vocês aqui agora não define o rumo da modificação da composição corporal desse indivíduo. Tudo que foi falado aqui são alterações bioenergéticas, alterações fisiológicas, alterações moleculares que ocorrem no caráter funcional desse indivíduo. Ah, Léo, mas você fala que a modificação funcional gera uma alteração estrutural. Exato. Se você se mantiver num estado de jejum prolongado por muito tempo, primeiro você vai ter queda sim de massa muscular, você vai ter queda de tecido adiposo, você vai estar no estado de catabolismo. No entanto, o jejum ele pode ser utilizado como uma estratégia pontual quando eu quero modificar a função ou o funcionamento do metabolismo, desde que isso seja calculado pelo nutricionista que oferta a dieta e levado em consideração pelo treinador que prescreve o treinamento. Até aí, tranquilo, galera? Manda um joinha só para eu entender que vocês entenderam. Se vocês entenderam, a gente continua. Tem um bagunceiro aqui. Ó, já veio aqui tentar derrubar o tripé. Dá oi, pessoal, Ned. Melhor deixar ele aqui por enquanto, quando ele cansar ele sai correndo, porque da última vez ele quase derrubou tudo, né, Ned? Vai lá. Já foi. Bom, então, entendido, agora eu tô aqui cheio de pelo, ok? Agora a gente vai falar um pouco mais sobre algumas outras questões, tá? Primeiro eu falei algumas das bases relacionadas à bioenergética, a algumas alterações hormonais, né, que acontecem. E agora a gente vai falar sobre algumas alterações teciduais. Quando a gente avalia indivíduos que não estão habituados com a prática de jejum e indivíduos que estão habituados com a prática de jejum e expõe esses dois indivíduos ao treinamento, os indivíduos, quando expostos ao mesmo volume, mesma intensidade, sendo um em jejum adaptado e o outro em jejum não adaptado, o em jejum não adaptado, ele tem uma redução do seu rendimento submáximo. Ou seja, para treinamentos que não são máximos. Quando a gente compara indivíduos, ambos, né, em treinamento máximo,
o indivíduo em jejum, ele não vai render o máximo que ele pode para determinada prova que ele precisa cumprir. Então vamos pensar aqui num triatleta. Existe condições de triatleta completar a prova em jejum? Sim, existe. Mas ele pode não performar da melhor maneira que ele deveria, porque a condição de jejum se caracteriza pela redução dos estoques de glicogênio intramuscular e glicogênio hepático. Então, a redução do glicogênio intramuscular e hepático diminui à medida em que o estado de fadiga, o volume de treino vai se instaurando, o fornecimento pronto, rápido de glicose na medida em que a glicemia cai. E aí você depende de uma metabolização que é mais lenta, que é a metabolização dos lipídios, fazendo com que, ainda que o volume de treino seja mantido, os picos de intensidade de treino sejam mais baixos. Então, não é sempre jejum, entende? A grande questão é que o indivíduo adaptado ao jejum, ele pode performar bem. Quando ele faz, por exemplo, a sua alimentação planejada para aquela prova, ele entrar num estado de jejum. Outro ponto que é importante, jejum, muitas pessoas falam assim, eu treino em jejum, mas faz uma refeição na noite anterior que colocam quilos de comida, que por vezes a comida nem foi digerida até o início da manhã. Então, o jejum não necessariamente seria você comer o máximo que você pode e depois entrar num estado, num período ali de jejum ainda que curto e achar que está treinando em jejum. Porque por muitas das vezes, isso é um ponto importante a se falar, o jejum caracterizado como um estado de jejum para o treinamento é um jejum onde as refeições são mantidas dentro da sua normalidade e há um período de 8 a 12 horas respeitado para que haja ali o esvaziamento gástrico completo e a absorção desses nutrientes. O ponto a se considerar, e isso também é importante, é que muitas pessoas às vezes treinam em jejum e não sabem. Como isso? O indivíduo acorda, faz uma refeição e vai imediatamente treinar. Por vezes ele ainda está no processo de digestão daquela refeição no alimento e a musculatura por si só, ela ainda não foi arrefecida, não foi levado aqueles nutrientes para a musculatura. Quer dizer que ele está em jejum? Não, é entre aspas, mais uma vez, porque ele se alimentou. Mas o ponto que a gente tem que considerar dentro do que a gente está falando aqui é que quando a gente fala principalmente de treino em jejum ou do aeróbio em jejum ou do jejum intermitente, é preciso entender que existem protocolos, métricas estabelecidas para que esse jejum seja caracterizado para você avaliar se teve ou se não teve desempenho. Não adianta você falar que faz jejum se, por exemplo, você faz uma refeição grande, recheada e não tem o tempo de digestão e absorção dessa digestão. Provavelmente você ainda vai estar liberando nutrientes na sua corrente sanguínea para que haja captação e não vai estar com o seu metabolismo na condição de jejum. Entende? Então, é importante pensar, por exemplo, em estratégias dentro desse contexto do jejum que de fato representem o jejum. Na condição do treinamento, a gente pode pensar que o jejum de 8 a 12 horas, dependendo da refeição anterior, ele é capaz de ser atingido. Acima de 8 horas, já para 12, você pode se considerar ali o jejum. E de 12 a 16, 18 também já é considerado aí um estágio de jejum até mais avançado. Agora, quanto à quantificação de nutrientes, de alimento que vai ser colocado prévio ao estado, à entrada do estado de jejum, é claro que isso tem que ser calculado por um nutricionista e não uma coisa que eu venha falar aqui. Então isso é muito individual, isso vai depender da estratégia sendo adotada. O ponto que eu quero que vocês levem em consideração é, se tratando de desempenho, alto desempenho, a restrição de carboidrato, a restrição alimentar, a condição de jejum, pode limitar o desempenho de um atleta, que eu falo aqui de alto rendimento. Não estou falando que o indivíduo não pode completar a prova, mais uma vez. Ele pode completar a prova, mas isso, se ele estiver ali entre os top 1, isso de fato pode limitar
o desempenho dele. Então é necessário o acompanhamento de um nutricionista, de todo um processo de nutrição esportiva, justamente para fazer esse efeito que a Mari acabou de citar aí, que é o aumento do glicogênio intramuscular. Então a periodização nutricional com base no micro, no macro e na sessão do treinamento é importante, porque às vezes as estratégias nutricionais utilizadas, como por exemplo a oferta de carboidrato pós-exercício, é muito mais favorável para o aumento do glicogênio intramuscular do que você pensar em tomar um carboidrato antes do exercício. Essa é apenas uma consideração. Então, existe todo um planejamento que precisa ser respeitado. E por que eu estou falando disso aqui, galera? Porque eu não quero que nenhum professor saia daqui hoje falando que amanhã para o seu aluno que o professor Leonardo Mato falou que o jejum é o melhor. Não. O jejum ele pode ser indicado para determinadas condições, como uma estratégia, como uma estratégia de romper platô, né? Isso foi me perguntado hoje sobre termogênese adaptativa, sobre o estágio de platô. Dependendo da condição da dieta ou do treino que esse indivíduo está, é possível utilizar o jejum. E a gente vai mostrar agora, eu vou mostrar para vocês aí algumas coisinhas bem interessantes. Então agora eu vou bloquear o comentário, enquanto eu vou mudando a câmera aqui. Senta o dedo no coração, manda mensagem aí, o que vocês tiverem de dúvida, se faz sentido, se não faz, que eu vou mostrar algumas coisinhas legais aqui. Isso que você tá falando, Mari, é muito bom, e eu vou falar exatamente sobre isso já. Sobre relação professor de educação física e relação nutricionista. Então agora é a hora que vocês viram o telefone, eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui rápidas. Então, esse estudo aqui, só para vocês terem noção, né, foi um estudo que avaliou o link entre o nutrient time em relação ao exercício ou tempo, ou seja, o momento em que o indivíduo ingere o carboidrato e a resposta lipídica, né, ao treinamento, né? Deixa eu tentar botar de uma forma que vocês enxerguem aqui. Assim acho que vocês enxergam. Então aqui foi coletada uma biópsia muscular pré-teste, né? Feito um monitoramento de balanço energético, feito um teste oral de tolerância à glicose. Como é que é esse teste, né? Eles dão uma concentração de glicose para esse indivíduo e eles vão avaliando a curva, né, de como essa glicose ela vai sendo metabolizada ou não. E aí foram 3 grupos com uma intervenção de 6 semanas. Um grupo que não exercitou, um grupo que tomou café e foi fazer exercício, e um grupo que se exercitou e foi foi tomar café no final, né? E aí ele vê o balanço energético de novo, e depois de 24 horas, ele faz uma coleta da biópsia muscular para ver o que alterou e faz também o TOTG, né, que é o teste oral de tolerância à glicose, que é para ver como que foi o metabolismo de glicose. Então aqui é o que foi ofertado, né? Foi a mesma quantidade de carboidrato, só que em momentos diferentes. E para que aquele indivíduo não soubesse que estava tomando carboidrato antes ou depois, eles bebiam algum placebo aqui, livre de calorias, ou antes, né, para o indivíduo que consumia carboidrato depois, ou depois para os indivíduos que consumiam carboidrato antes do exercício. E aí, interessantemente, deixa eu ver aqui como que eu faço para passar com esse... Interessantemente, um ponto que eu quero mostrar para vocês, deixa eu voltar aqui, é isso? Interessantemente, um ponto que eu quero mostrar para vocês já é o que altera aí nessa relação muscular, né? Então aqui eu vou dar um zoom, vai ficar mais próximo. Então aqui no músculo a gente está vendo, e é exatamente essas questões que foi comentada aqui pela Mariana na live, a gente está vendo o indivíduo que tomou café e fez o exercício. Sendo que antes dele fazer o exercício, aqui foi uma marcação que foi feita na fibra muscular para ver o conteúdo de carboidrato. E aí aqui é uma marcação X, e no pós-exercício, a marcação pós-exercício, como eu falei. Olha o que acontece com esses indivíduos que se exercitam em jejum. Eles disponibilizam, eles têm uma maior marcação para o glicogênio intramuscular. E no pós-exercício, no carboidrato pós-exercício, há um aumento maior desse glicogênio intramuscular, mostrando que o carboidrato pós-exercício, nessa condição de jejum,
induziu uma melhor resposta do aumento do glicogênio intramuscular. Aqui foram outras análises, esse é um ponto interessante. Ele avaliou a oxidação de lipídios dentro da sessão de treinamento e ele viu que o indivíduo em jejum, que é a bolinha branca, oxidou mais lipídio do que o indivíduo que consumiu carboidrato. O indivíduo que consumiu carboidrato oxidou mais carboidrato do que lipídios. Então aqui muita gente fala assim, ó, tá vendo? Treinamento em jejum oxida mais lipídio, consequentemente você emagrece mais. Mas não é bem por aí. É apenas oxidar mais lipídio, não significa dizer que você vai emagrecer mais. Tanto que quando ele olha o gasto calórico desses indivíduos, o gasto calórico da sessão de treinamento foi semelhante, independente do uso ou não uso de jejum. E aí ele vai olhar um outro ponto, que é sobre variáveis do peso corporal. E olha o que ele observa. Não teve alteração significativa em relação à massa corporal. Esses indivíduos não emagreceram mais ou menos. A diferença de cintura e quadril também não teve diferença. O de cima aqui é o indivíduo controle, ou seja, o exercício de fato ajudou a metabolizar mais gordura, independente de ser em jejum ou alimentado. E o pico de utilização de gordura também não mudou. Os indivíduos alimentados ou em jejum continuaram oxidando mais gordura. O VO2 de pico também não mudou. O que se observa nesse estudo, que eu estou mostrando aqui para vocês, que ele descreve isso no final, é que o treinamento... Deixa eu acertar a câmera aqui. O treinamento aeróbio em jejum, e isso é importante que vocês saibam e guardem. O treinamento aeróbio em jejum, ele vai gerar efeitos metabólicos em resposta ao exercício, como, por exemplo, o aumento da oxidação de gordura, a melhor metabolização de glicose. Consequentemente, quando você metaboliza melhor a glicose e secreta hormônios, fatores que ajudam no metabolismo da glicose, você acaba favorecendo a redução da resistência à insulina. Na discussão desse trabalho, ele mostra que o treinamento em jejum ele foi crucial para melhorar a sensibilidade à insulina e diminuir a resistência à insulina nos indivíduos que são obesos ou sobrepeso. Assim como o treinamento em jejum, ele aumentou a mobilização de lipídio durante o exercício. Mas ele não confere ao treinamento em jejum uma melhora significativa ao ponto de ser superior ao treinamento alimentado. Então, o jejum ele pode ser uma estratégia a ser utilizada com o seu aluno no momento em que você vise, por exemplo, metabolizar mais lipídios, no momento em que você vise, por exemplo, aumentar a sensibilidade desse indivíduo à insulina ou à metabolização da glicose. E olha que interessante, nesse ponto, o jejum pode ser até pensado como uma estratégia importante para o indivíduo que busca hipertrofia, porque se eu aumento a sensibilidade desse indivíduo numa preparação prévia, tá? Então imagina, há 3 meses antes de pensar na hipertrofia dele, eu faço um processo ali de aumento de metabolização de lipídio e de melhor resposta à insulina, de melhor metabolização da glicose. Pensa nisso. Na medida em que esse indivíduo vai melhorando sua sensibilidade à insulina, secretando menos insulina, metabolizando melhor a glicose, na fase de ganho, na fase de hipertrofia, ele vai se tornar mais responsivo à dieta hipercalórica, ao treinamento de força ou treinamento que induza o aumento da síntese proteica, no caso, treinamento de hipertrofia. Se faz sentido para vocês, toca no coraçãozinho, porque agora, por enquanto o comentário vai ficar desligado. Nesse trabalho aqui, ele é um trabalho de revisão, de meta-análise e revisão sistemática. Ele pegou vários estudos, eu não vou descrever o trabalho agora por questão de tempo, e ele avaliou o efeito do treinamento aeróbio em jejum ou alimentado na metabolização de gordura e no metabolismo de carboidrato em adultos, não sobrepesos mais, agora adultos normais. Ele observa que quando se trata de oxidação de gordura, os estudos têm uma tendência não significativa a favor do treinamento em jejum. Agora, quando se trata da média de modificação de peso, tá? Média de modificação de peso e concentrações de ácidos graxos, não tem diferença significativa. Mostrando, e agora, vamos lá.
mostrando mais uma vez que o treinamento aeróbio em jejum, ele vai favorecer a metabolização de gordura, ele pode favorecer a mobilização, favorecendo ao aumento de ácidos graxos livres, né, na medida em que a gordura vai sendo liberada na corrente sanguínea. Não falo gordura, vamos falar mais bonitinho, né, o ácido graxo livre. Então, a gente tem lá dentro do nosso adipócito, né, o triglicerídeo, que é uma molécula de glicerol ligado a 3 ácidos graxos livres. Então, quando você faz a lipólise, você quebra em diglicerídeo, libera um ácido graxo livre. Depois, monoacilglicerol, libera o outro ácido graxo livre. Depois, o glicerol e um ácido graxo livre. Então, um triglicerídeo tem 3 ácidos graxos livres. Na medida em que esses indivíduos se exercitam em jejum, há uma maior mobilização de lipídios. E, de fato, agora eu mostro aqui para vocês, vou passar aqui para vocês verem. Isso aqui a gente pode comentar depois. O que eu quero que vocês vejam é isso aqui, ó. De fato, quando a gente olha para a perspectiva do tecido adiposo, que é o meu principal objeto de estudo do doutorado, existe diferença de metabolização entre um estado alimentado e um estado de jejum. Então, na condição alimentada, a secreção de insulina induz uma sinalização pelo seu receptor, em que vai fazer com que haja o transporte da glicose para dentro do ácido graxo, para dentro do adipócito. E no adipócito, resumo de conversa, essa glicose ela vai ser convertida em ácido graxo livre e vai formar ali o triglicerídeo, fazendo um processo chamado de lipogênese. No estado de jejum, o aumento das noradrenalinas, né? Lembra que eu falei para vocês? Aumenta a ativação do sistema nervoso central, aumenta essa ativação, ativa o sistema nervoso simpático, que aumenta a liberação de noradrenalina. O aumento do glucagon faz com que haja a ativação de vias que vão pegar o triglicerídeo, quebrar em diacilglicerol, esse DG é diacilglicerol, depois em monoacilglicerol, depois em glicerol. Isso tudo vai liberar ácido graxo livre e também favorecer a termogênese. Esse ácido graxo livre ele pode ser levado para o fígado para formar corpos cetônicos, para fazer a gliconeogênese, como a gente falou aqui, ou ele pode ser levado para o músculo para ser oxidado, onde tem também a oxidação de gordura. E aí a gente tem a oxidação de gordura. Então percebam, o jejum ele vai estimular a oxidação de gordura, mas não necessariamente implica dizer que o indivíduo vai emagrecer mais. Mais uma vez, o indivíduo faz jejum, e aí ao quebrar o jejum, ele come tudo que tem direito, isso não vai favorecer ao seu emagrecimento. Ele precisa ter um balanço energético, um aporte calórico adequado e um aporte de macro e micronutrientes que só o nutricionista pode planejar. Então, treinamento aeróbio em jejum pode funcionar? Pode. Ele pode ser uma estratégia eficiente? Pode. Ele vai emagrecer? Não necessariamente. Ele vai aumentar a metabolização de lipídios, ele vai melhorar a sua eficiência na metabolização de glicose, ele pode agir sobre outros fatores que são curiosos que eu quero mostrar para vocês aqui, que é, por exemplo, na neuroproteção, em outros fatores relacionados ao sistema nervoso central e aumentando a capacidade do músculo em utilizar a gordura. Não só em utilizar, em oxidar, mas em transportar a gordura para dentro do músculo. Beleza? Vou mostrar um negócio para vocês aqui. Continuando a nossa conversa, isso aqui vai ser uma das aulas aí já que o pessoal da comunidade vai ter, de uma forma mais detalhada. Esse artigo é um artigo recente, ele é de 2020 e ele traz várias reflexões sobre o treinamento aeróbio em jejum. E essa, por exemplo, é uma delas. Eu acabei de mostrar para vocês aqui nessa última aqui que o jejum estimula a mobilização de lipídios, né, de ácido graxo livre, que esse ácido graxo livre pode ser levado para oxidação muscular. Então, no músculo, né, lembra lá o ácido graxo livre sendo levado, aumentando a lipólise? Então, essa lipólise, ela vai fazer com que haja aumento dos ácidos graxos livres circulantes, blood, que é o sangue, no sangue, e esses ácidos graxos livres, eles vão ser levados para o músculo para serem oxidados. Então, esse ácido graxo livre, você tem um aumento em jejum da
carnitina palmital transferase, que é um transportador, de outro CD36, da UCP3, são moléculas responsáveis pela metabolização, né, do ácido graxo. Por exemplo, a UCP3 vem da família das UCPs, que são proteínas desacopladoras, que basicamente está relacionado com a termogênese. E o jejum, ele também aumenta a ativação da AMPK, favorecendo também aumento de PGC1-alfa, que aumenta o número e a função mitocondrial, bem como aumentando o SIRT1, e essa sirtuína está relacionada à longevidade e à saúde metabólica desse músculo. Então, a condição de jejum, de fato, é uma condição que pode estimular uma série de reações moleculares que são orgânicas, que são benéficas ao organismo. Então, o jejum no músculo, por exemplo, pensando em músculo agora, ele pode aumentar o transporte de lipídios para dentro desse músculo. Não só o jejum estimulando o transporte dos ácidos graxos livres para dentro do músculo, mas o jejum também estimulando a metabolização desse ácido graxo livre, o aumento de número de mitocôndrias, número, volume e atividade mitocondrial. Ele pode induzir o aumento da ativação da via de AMPK, que induz também a formação de novas mitocôndrias, e a expressão de sirtuínas, que são estonas desacetiladas, são proteínas, né? Basicamente são moléculas responsáveis por desacetilar estonas e ter uma resposta na expressão de genes e modificação na função na função de expressão gênica da célula, que basicamente ditam parte do rumo do funcionamento celular, sendo elas um rumo positivo. Então o jejum tem características muito positivas em relação a essa perspectiva muscular. Outro ponto que eu quero que vocês olhem e agora eu vou virar a tela rápido para vocês e falo depois que eu desvirar. Essa que é a última que eu queria mostrar para vocês. Essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem retirada, né, de um dos sites The Guardian, é de 2012, para vocês verem que não é algo tão recente. E nessa matéria eles falam sobre o benefício do jejum para a saúde do sistema nervoso central. E do lado direito a gente tem aqui uma imagem, né, de MRI, de ressonância, melhor dizendo, né, de um cérebro, do outro lado de um cérebro em degeneração por doenças neurodegenerativas. Então, basicamente, eu quero que vocês olhem para esses dois lados aqui, né, o lado esquerdo e o lado direito. Jejum e exercício. A condição do exercício em jejum, que gera esse desafio bioenergético, aumenta a produção de corpos cetônicos, de GH-relina, né, a grelina, de miocinas, e isso tudo, no sistema nervoso central, aumenta a expressão de vários fatores que ajudam na síntese e no reparo da célula, basicamente aí do neurônio. Isso tudo faz com que a célula se torne cada vez mais resistente ao estresse e, consequentemente, o neurônio aumente a sua plasticidade sináptica e a sua neurogênese, ou seja, a formação de novos neurônios, e não só a formação de novos neurônios, mas também novas fendas sinápticas, melhorando a cognição, humor, atividade motora e a atividade do sistema nervoso autônomo, bem como diminuindo a degeneração dos neurônios. Em contrapartida, quando a gente pensa no comer, se alimentar e dormir, é preciso entender que o comer é extremamente importante. E por isso que é importante a gente estabelecer uma relação com um alimento que não seja compulsória e, mais importante ainda, o papel do nutricionista. Porque, mais uma vez, na condição, quando o indivíduo ele se alimenta, descansa e dorme, ele tem uma modificação nessa produção, que eu falei anteriormente, e entra num período de recuperação. Esse período de recuperação se caracteriza por aumentar a glicose, leptina, insulina, citocinas, aumentar a síntese proteica e formação de novas mitocôndrias. Isso induz o crescimento celular e novas vias de plasticidade,
consequentemente trazendo os mesmos benefícios. Então, qual é o porém aqui? O que eu quero que vocês entendam com essa imagem? Esse estudo é um estudo retirado da Neuroscience, então o jejum, assim como o estado alimentado, eles são fundamentais para a saúde do cérebro, para a saúde do nosso sistema nervoso central. O jejum ajuda na neuroproteção, na resistência celular ao estresse, consequentemente, isso reduz o estado neurodegenerativo, aumenta a capacidade neuroprotetora e faz com que você tenha menos perdas de neurônios, menos perdas de conexões sinápticas. Ou seja, você previna, de fato, alguns riscos de doenças neurodegenerativas. E o estado alimentado, ele também ajuda no crescimento de neurônios e na formação de novas fendas e conexões interneurais. Então é importante entender que não é de mais um e não é de mais outro. Precisa haver um equilíbrio entre o estado alimentado e o estado em jejum. Quando a gente fala em treinar em jejum, não significa que o indivíduo tenha que treinar em jejum sempre. Significa que o jejum pode ser uma estratégia a ser adotada dentro dessa perspectiva de treinamento. Então, agora os comentários abertos, vou beber uma água e vou começar a responder aqui algumas perguntas. Antes de responder as perguntas, eu já vou ao pedido que eu sempre faço. Galera, printa, compartilha, me marque, bota a hashtag do Talking Science. Eu montei uma aula para vocês. Eu estou montando aqui, estou tentando sempre dar o meu melhor que posso aqui dentro do Talking Science. De fato, eu quero entregar o melhor que eu posso para vocês. Tudo bem? Então printa aí, marca, compartilha, chama a gente. O Talking Science é uma estratégia, mais uma vez, que é nossa, é para o crescimento mútuo. Eu cheguei do trabalho, sentei aqui no computador, fiquei montando essa aula porque eu queria, de fato, mostrar para vocês evidências sólidas sobre esse contexto de jejum e exercício. Bom, agora eu vou falar aqui de alguns comentários, né, que colocado. Aqui, voltei. Esse comentário, eu respondi no meu story, mas eu faço questão de responder ele aqui também. Inclusive, quando eu respondi, a pessoa que enviou mandou assim para mim: mas desculpa fazer esse comentário, é porque eu sou estudante, eu ainda não me formei, então se eu falei alguma besteira, não precisa ter medo, ok? Não precisa, muito pelo contrário, eu achei esse comentário talvez, sem dúvida, não digo nem talvez, sem dúvida, o comentário mais pertinente para a live de hoje. Porque esse comentário vai nos dar informações muito relevantes. As pessoas confundem muito o que é treinamento em alta intensidade e o que é treinamento intervalado. Então, você acha... Ela comentou assim, né? Acho o HIIT interessante para quem não tem o hábito de se exercitar, pois dá para fazer um treino mais curto. Então, não confunda, isso é importante, professor, não confunda treinamento intervalado com HIIT. Nem todo treinamento intervalado é um high. Então, nem todo treinamento intervalado é um high intensity interval training, ok? Então, quando a gente fala de treinamento intervalado, dentro desse contexto, eu posso utilizar do treinamento moderado como um treinamento intervalado. Por exemplo, eu posso ter o treinamento moderado contínuo, eu posso ter o treinamento moderado extensivo, que é aquele treino em que o indivíduo faz um estímulo em baixa, sobe por um período, depois baixa, sobe. Eu posso ter o treinamento moderado intensivo, que é onde a intensidade aqui das variações da moderação é maior. E eu posso ter o treinamento intervalado intenso. Então o intenso é quando você está numa intensidade mais alta e você intervala, faz ali os intervalos em intensidades mais altas de treinamento. Como que eu determino isso? Através do VO2. Se a gente fosse falar de como determinar a intensidade de treino, é através do VO2. Esse é o padrão ouro.
Dentro dessa perspectiva, geralmente se calcula na prática pela frequência cardíaca de reserva, ou por muitas das vezes, quando não se usa frequência cardíaca, se usa PSE, que é a percepção subjetiva de esforço, no treinamento aeróbico. Então, o que eu quero que vocês entendam, isso é muito importante falar, não confundir treinamento HIIT com treinamento intervalado. Muita gente confunde treinamento intervalado com HIIT e sai por aí falando que dá para se aplicar treinamento em alta intensidade para todo mundo, e não é bem por aí. Se você pega um indivíduo descondicionado, em condições de inflamação crônica de baixo grau, com disfunções, sejam elas metabólicas, hormonais ou de cunho inflamatório, esse indivíduo ele pode desenvolver ainda mais uma resposta inflamatória. Então é preciso você fazer progressão até chegar em altíssimas ou em altas intensidades. Ninguém começa em alta intensidade do dia para a noite. Dani, eu adorei sua pergunta, adorei sua consideração. Para mim foi a melhor consideração do Talking Science de hoje. Não é pelo fato de você ter achado que estava errado, nada disso. Foi fundamental você ter feito ela. E muito obrigado por você ser aluna, tá aqui, tá participando e tá trazendo reflexões tão positivas quanto essa, tá? Foi muito boa mesmo. Então, não confundam HIIT com treinamento intervalado. Uma outra consideração, né, que foi levantada aqui pelo Bruno, se o aluno estiver com o VO2 baixo, é uma boa estratégia melhorar o VO2 antes de colocar ele em condição de jejum ou ele em condição de alta intensidade? Sim, é uma boa estratégia melhorar o VO2 antes de colocar ele em condições de privação de energia ou em altíssimas intensidades. Por quê? O VO2 é um marcador que está relacionado ao consumo de oxigênio. E o consumo de oxigênio ele é influenciado por vários fatores. Sistema circulatório, sistema respiratório, vamos lá, por parte. Respiratório, você consegue fazer a hematose, a troca eficiente no pulmão? Indivíduos mais treinados conseguem. Sistema circulatório, a sua hemoglobina, o teu sistema circular, ele consegue, o teu sangue transporta esse sangue, esse oxigênio através das hemácias de forma eficiente. Indivíduos que passam por um condicionamento prévio aumentam a eficiência de transporte. A troca, a hematose no músculo. Indivíduos que passam por um condicionamento prévio fazem a hematose, ou seja, a troca de CO2 que estava no músculo pelo O2 que estava no sangue, mais eficiente. E isso, na medida em que ele vai melhorando todo o sistema de transporte, de oferta e um outro sistema que é o de metabolização, ele se torna mais capaz de responder de uma maneira mais eficiente aos treinamentos de alta intensidade e aos treinamentos em jejum. Então, quando você pensa em usar de estratégias como HIIT ou treinamento em jejum, se preocupa primeiro em fazer o básico, em aumentar a capacidade cardiorrespiratória desse indivíduo, em pré-condicionar esse indivíduo dentro de uma condição eutrófica, sem uma estratégia de intervenção que vá aumentar a mobilização de lipídios ou que vá mobilizar mais carboidratos, e se preocupe mais em fazer o básico ali para que depois você progrida para essas estratégias. Então sim, aumentar o VO2 é uma estratégia bem interessante antes de apelar para estratégias como, por exemplo, jejum ou treinos em alta intensidade. Essa pergunta foi ótima. Então, a longo prazo, o jejum aumenta o cortisol, sim, justamente por esse processo catabólico crônico. Se você fica em estado de jejum a longo prazo, se colocando em condições de privação, e por isso, mais uma vez, que o jejum precisa ser calculado, ser orientado por um nutricionista. Mas se você resolve fazer da sua cabeça e se coloca em estado de privação a longo prazo, você entra num estado catabólico. Esse estado catabólico crônico induz a redução de proteínas estruturais, o catabolismo proteico, e uma maneira do organismo se proteger desse catabolismo proteico é aumentando a secreção de cortisol, que é um hormônio que vai tentar aí atenuar esses efeitos catabólicos, tá ok? Deixa eu ver mais aqui. Live quase acabando. Para finalizar, talvez aí é o ponto mais legal também, um comentário que eu gosto e que preciso comentar para a gente fechar a live.
Comentário do Ramon. Todos ajudam, mas precisa ver todo o contexto. Exatamente. O aeróbio em jejum ele vai ajudar. O aeróbio alimentado ele vai ajudar. O treinamento em alta intensidade ele vai ajudar. Quais contextos eles se aplicam? Treinamento aeróbio em jejum. Quando você está numa dieta em que você quer mobilizar mais lipídios, quer restringir carboidrato, uma dieta em caráter catabólico para reduzir retenção, para aumentar a eficiência da sinalização de insulina e metabolização de glicose. Basicamente, aquela pessoa que quer desinchar, que quer fazer um processo de redução ali da composição corporal de fato. O treinamento aeróbio em condições alimentadas. A gente pode colocar indivíduos que buscam desenvolver capacidade cardiorrespiratória, que buscam performar melhor, aumentar o desempenho físico dentro da atividade que ele se propõe como cardiorrespiratório. E o treinamento em alta intensidade. Ele também é utilizado, é bastante importante, muito eficiente, principalmente para indivíduos que buscam desenvolver potência e resistência em níveis de alta intensidade nos treinamentos aí aeróbios. Então pensa num maratonista que quer aumentar a sua velocidade, que quer ter uma potência maior naquele sprint final, eles também trabalham treinamento em alta intensidade. Então, a cada momento existe o seu método, a cada momento existe a sua aplicabilidade. O que faz com que a gente defina qual que a gente vai utilizar é a compreensão do contexto metabólico. E essa compreensão do contexto metabólico, ela precisa ser feita pelo médico, pelo nutricionista e pelo treinador. Por isso que você não vai resolver tudo sozinho. A aeróbio em jejum ajuda no emagrecimento? Pode ajudar. É uma estratégia desde que alinhado com o discurso do seu nutricionista, do nutricionista do seu aluno, do médico do seu aluno, e isso tudo esteja dentro de uma fase em que ele esteja passando para quebrar, por exemplo, o efeito platô, que é o caso da termogênese adaptativa, que muita gente já me perguntou. Então, pode ser utilizado como uma estratégia quando o Nutri resolve utilizar também estratégias em consonância com a prática do aeróbio em jejum. E aí, galera? Gostaram? Deu para refletir legal? Professores, vocês vão sair daqui um pouquinho diferente do que entraram? Essa live acrescentou para a vida de vocês aí? Que bom que vocês gostaram. Essa abordagem multiprofissional ela é importante em qualquer aspecto. A gente tem que parar de assumir que a gente consegue controlar tudo, né? É uma pena ver que ainda tem pessoas que fazem isso. Obrigado aí a todos os elogios que vocês estão fazendo. Fico muito feliz aí por cada palavra que vocês estão dando. Espero que vocês compartilhem. É sempre importante esse compartilhamento. Me marquem, botem lá a hashtag TalkingScience. É sempre bom ver vocês compartilhando o conteúdo. E eu quero botar vocês também nos meus stories, poder compartilhar, mostrar que existem personagens, profissionais de diferentes áreas que estão dispostos aí a fazer essa troca de conhecimento aqui. Obrigado, Dani, obrigado aí pelo elogio, fico feliz que tenha sido didático. Thiago, obrigado, meu irmão, fico feliz também aí pelo elogio, eu agradeço demais a todos vocês que estão aqui. Não se esqueçam, tá? Quem está aqui agora, eu vou falar para quem ficou até o final. No link da minha bio, vocês vão entrar no canal do Talking Science. Lá no canal do Talking Science tem 2 artigos que eu disponibilizei para que vocês possam baixar e estudarem. Um sobre o efeito do exercício no tecido adiposo, que é o recente artigo que eu publiquei, e o outro sobre esse artigo que eu comentei sobre jejum, um artigo sobre treinamento HIIT e treinamento moderado. Qual que é melhor para o emagrecimento? Vocês vão ver o que esses artigos falam. Pessoal, fico feliz por todos vocês aqui. Então, vou fazer o seguinte, já que vocês estão pedindo para deixar salvo, a live vai ficar salva desde que vocês vão lá, comentem, marquem 2 pessoas, pelo menos, e digam o que vocês acharam da live. Fiquem com Deus, um forte abraço, um bom final de semana e espero de verdade que vocês tenham gostado do Talking Science de hoje. Espero ver vocês nos compartilhamentos, vou repostar vocês agora. Fiquem ligados aí no story. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!